Boa noite, pessoal. Continuando o estudo da geometria plana, né? A parte de áreas. Vamos ver hoje a área do paralelogramo, do triângulo e do trapézio. O paralelogramo, ele parece um retângulo, né? Os lados paralelos têm a mesma medida, só que ele é inclinado, tá vendo? Isso aqui é a altura do paralelogramo, tá? Isso aqui é a base. A área do paralelogramo é a mesma da área do retângulo. A área é igual a base vezes a altura, tá? Essa aqui é a base, essa aqui é a altura do paralelogramo, tá? Mesma área do retângulo e também os lados paralelos têm a mesma medida. Do triângulo, para nós calcularmos a área desse triângulo aqui, ó, vou chamar aqui de A, B e C, isso aqui é a altura do triângulo, isso aqui é a base, tá? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? É a mesma área para qualquer triângulo, tá? Essa fórmula aqui para qualquer triângulo, tá? Base vezes altura dividido por 2. Tem um triângulo especial que tem uma fórmula específica para ele, mas com essa fórmula aqui você calcula qualquer área de triângulo, tá? O trapézio. Tá vendo o trapézio aqui? O trapézio é um quadrilátero, né? Isso aqui eu tenho que, vou chamar aqui de B, que base maior. Vou chamar aqui de Bzinho, que vai ser a base menor, porque ele tem duas bases, tá vendo? Essa base aqui maior e essa base aqui menor. E aqui é a altura do trapézio. A área do trapézio, ó, é a base maior mais a base menor, entre parênteses, porque a gente tem que somar primeiro, vezes a altura dividido por 2, tá vendo? Por que a base maior mais a base menor tá entre parênteses? Porque colocando entre parênteses, você soma primeiro. Se não colocar o parênteses, aí você vai multiplicar aqui primeiro para depois somar, tá? Então, tem que ser sempre entre parênteses. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, temos aqui, ó, a área do paralelogramo, que é base vezes altura, do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e do trapézio, que é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, vamos resolver alguns exemplos. Vamos aqui, ó, exemplo 1. A região de uma cartolina é limitada por um paralelogramo que tem 15,4 centímetros de comprimento por 8,5 centímetros de largura. Qual é a área dessa região? Então, é um paralelogramo, né? O comprimento aqui é 15,4. A largura dele é a altura, tá? Que é 8,5 centímetros. Então, a área é só fazer base vezes a altura, que vai ser só multiplicar, né? Multiplicar aqui, ó, 15,4 vezes 8,5. Vou multiplicar aqui, ó, 15,4 vezes 8,5. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 5, 25, e 2, 27, vão 2. 5 vezes 1, 5, e 2, 7. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 5, 40, mais 3 que subiu, 43, vão 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12, né? 0,
7 mais 2, 9. 7 mais 3, 10, vai 1, 3, 1. Uma, duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então, a área, esse zero aqui não tem o valor depois da vírgula, tá? Vai ser 130,9 centímetros quadrados. Não esqueça que a unidade de medida na área tem que ser ao quadrado, tá? Então, achamos aqui a área da nossa cartolina, que tem o formato de um paralelogramo, tá? Vamos aqui para um outro exemplo, né? Exemplo 2. Qual é a área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros? Então, aqui ele deu um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, né? Então, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Ele deu que a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos 5 centímetros. Para calcular a área deste triângulo, eu tenho que achar a medida do outro cateto. Vou chamar o outro cateto de x, tá? No triângulo retângulo, os catetos são a base e a altura, tá? Então, no triângulo retângulo, um cateto é a base, que esse aqui é a base, e esse aqui é a altura, tá? Para nós calcularmos a área, então, nós temos que achar a medida desse cateto aqui. Então, a gente cai aqui no teorema de Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, eu tenho, a hipotenusa é 13, então vai ser 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, mais x ao quadrado. Então, é só passar esse 25 para o primeiro membro, ó. Vai ficar 169 menos 25 igual a x ao quadrado. 169 menos 25, ó, 9 menos 5, 4, 6 menos 2, 4, 1, é 144. Mudando a ordem aqui, porque eu quero x, né? Então, coloca aí primeiro. Igual a 144. Então, eu tenho que eliminar esse expoente aqui do x. Então, vai ficar x mais ou menos raiz de 144. Nós não podemos ter medida de lado negativo, então só vai valer para nós o lado positivo, tá? E raiz de 144 é 12. 12 centímetros. Então, o nosso x, ó, é 12 centímetros, tá? Então, agora nós temos a medida dos dois catetos, né? Então, é só calcular a medida da área, tá? Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a área vai ser a base, né? A base aqui é o x, né? Que nós achamos que é 12. Vezes a altura, que é a medida do outro cateto, que é 5, né? Dividido por 2. Então, a área vai ser 12 vezes 5, 60, dividido por 2. Então, aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3, conserva o zero. Então, 60 dividido por 2 é 30. 30 unidade de medida é centímetro. Então, não esquece que é centímetro quadrado, tá?
Então, a área é 30 centímetros quadrados. Viu que aqui na medida do outro cateto eu não coloquei o quadrado? Porque aqui é só medida de comprimento. Então, não precisa ser o quadrado. Já na área, na unidade de medida, tem que colocar o quadrado, não pode esquecer, tá certo? Então, vamos lembrar disso aí. Sempre na área, colocar a unidade de medida ao quadrado, tá? Então, esse exercício foi bom que revisou, né? Teorema de Pitágoras e área do triângulo. Agora, vamos para um terceiro exemplo, que pelo desenho aqui já dá pra gente ver que nós temos aqui, ó, um trapézio, né? Então, a figura abaixo representa um pátio em forma de trapézio. Para pavimentar esse pátio, calcule a quantidade de metros quadrados de cerâmica, né? Que vai ser usado aqui para pavimentar esse trapézio. Então, vamos lá. Aqui nesse trapézio, esse 10 aqui, ó, é a altura, tá? A base maior é 14 e a base menor é 8. Então, a base maior é 14 metros, né? A base menor é 8 metros, tá? E a altura, que é 10 metros. Então, vamos na área do trapézio, né? Então, aqui, ó, a área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área do trapézio, né? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 14, mais a base menor, que é 8, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Então, nós temos que resolver o parêntese primeiro. Então, nós temos que fazer 14 mais 8, né? 14 mais 8 é 22, né? Vezes 10, dividido por 2. Olha, você pode fazer 22 vezes 10 e depois dividir por 2. Como aqui é produto, a gente pode simplificar aqui também, ó. Esse 10 com esse 2, ou 22 com 2. Tá? Então, vai ser 22 vezes 10 dividido por 2, 5. Aí, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 110 metros quadrados, tá? Então, esse pátio tem 110 metros quadrados, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no privado, tá, gente? Resolve os exercícios, tá? Não deixe de resolver. Posta, qualquer dúvida pode me procurar no privado, tá? Mas, revisando aqui, ó, a área do paralogramo é base vezes altura. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, 3 figuras aqui, tá? No próximo vídeo, nós vamos ver a área do círculo, tá? Da coroa circular, que é um círculo dentro do outro, e a área do losango, tá? Aí encerra a geometria plana e justamente a revisão de áreas. Então, boa noite para vocês. Não deixem de fazer atividade. Tem muito aluno que não está fazendo atividade, está só respondendo chamada, tá? Então, vamos procurar fazer. Esse é o penúltimo vídeo antes de encerrar as atividades do terceiro bimestre. Então, nós já estamos aqui, ó, na 5ª atividade. A próxima já vai ser a 6ª atividade. Então, não deixem de fazer. Qualquer dúvida pode me perguntar. Não tem problema nenhum, pode me adicionar no privado, tá? Não tem problema.
tá ok? Então, não deixem de fazer as atividades, tá? Boa noite para vocês, bom exercício e procurem também postar na data certa, fazer todas as atividades direitinho para vocês participarem do Mente Brilhantes, tá?